O dia que minha mãe descobriu que eu era trans e me expulsou de casa. Gente, eu só não vou explicar como que eu me descobri trans, porque essa história é pra outro vídeo. Basicamente, o que vocês precisam saber era que eu era uma drag queen, não uma trans. De segunda a sexta, eu era um homenzinho que ia pra escola com um cotezinho social. Chegava no sábado, botava minha bela peruca wig de R$ 80, gato, e ó, caía no mundo. No bairro próximo da minha casa, existe uma balada que eu frequentava... Ai, pô. Balada no bairro próximo aqui, que eu frequentava muito no começo da minha transição. Hoje em dia, flopou. Mas, antigamente, a balada era um show. Gente, essa balada é enorme. Já veio aqui MC Paiva, já veio Pipoquinha com a Bela e Belinha, e eu não sei mais quem. Já veio várias pessoas. Então, todo sábado, eu ia pra essa balada bem menininha, curtir. Era o único lugar que tinha também, né? Porque, de resto, seguinte, o meu plano era muito bem articulado desde sempre. Pegava minhas coisas, deixava tudo na casa da minha amiga. Minha peruca e meu delineador. Só isso que eu tinha. Eu ia, falava, mãe, vou pra baladinha. Minha mãe falava, isso mesmo, vai pegar buceta. Eu achava, gente, que eu ia lá, fazia festa na balada, que eu pegava um monte de menina, que eu arrastava as meninas pra casa da minha amiga. Mal sabia ela que as meninas que eu pegava era tudo barbudo, com 1,80 m. Enfim, né, mulheres 2000. Peito, bunda e fuzil. Fazia isso, gente, às vezes eu nem falava pra ela que eu ia sair, porque não era tempo que ela deixava eu ir pra essas festas. Às vezes eu falava assim, eu vou dormir na casa dela e vou pedir uma pizza. Aí ia pra casa dela. Gente, chegava na casa da minha amiga, a gente se maquiava toda. Minha ex-melhor amiga, aquela falsa. Ai, gente, se eu ver essa menina hoje em dia, eu acho que eu... Ai, vou nem falar. Gente, arrumava eu e ela me emprestava todas as roupas dela. Todas as roupas que eu usava era tudo ela, porque eu não tinha uma peça de roupa. Eu usava os cropped, eu usava as calças. Eu só não usava os tênis, porque a gata calçava 33 e uns 47. O resto, gente, eu usava tudo, as maquiagens. Gente, me maquiava todinha. Pra fazer delineado em mim, porque na época eu não sabia fazer porra nenhuma. A gente se arrumava todo, gente, se periquitava todo e simplesmente, ó, sumia no mundo. Tava num bairro próximo, né? A gente não ia tão longe, confesso. Preciso falar um pouco dessa minha amiga, ex-amiga. Essa menina é um pouco... Não sei, tipo, ela tem um... Eu não sei, acho que ela... Eu não sei, acho que eu devia ir pro CAPS. Sempre foi meio... esquizofrênica, tá, gente? Foi eu esquizofrênica pra festa. Curti, né, a vida de adolescente. Curti horrores naquela balada. Eu passava o rodo naquela balada toda. Deixando claro que isso foi em 2022, ok? Hoje em dia eu não sou mais assim. Eu sou uma it girl que prefere ficar em casa quietinha do que ficar nessas palhaçadas que esse povo vai. Antes, filha, meu pai... Eu só ia embora. Eu só ia embora quando minha mãe me buscar. Faltava eu morar naquele lugar. Faltava eu acampar na porta, esperando o próximo sábado pra entrar. Antes das 10, né? Porque eu não queria pagar nada. Aí tá, gente. Tava eu e a Esquizo, a minha melhor amiga, na festa, né? Curtindo tudo, bebendo todas, né? Uma coisa que eu não reclamo da menina é que a menina me bancava, né? Porque eu não tinha nada, gente. Eu tinha uma peruca e um delineado. Eu não tinha dinheiro nem pra maquiagem, quem dirá pra tomar alguma coisa. Dependesse de mim, eu ia tomar água da torneira. Ai, mas eu confesso que aquela época era tão saborosa, sabe? Tão eufória. Gente, juro, eu era a própria... Não, Mad, né? Porque Mad não tava no alcance. E tá, filha, eu e minha amiga curtindo horrores ali, fechando altos com até pai. Eu pegava cada menininho bonitinho, eu pegava cada trambu. Gente, eu me lembro que eu peguei o menino, tava bafora. A minha língua ficou ardendo a festa toda, eu achei que eu ia morrer. Eu falei assim, ai, amiga, o menino tava sacudindo uma latinha, eu beijei ele e agora eu tô me tremendo. Gente, eu juro por Deus, o menino, boca de lata, fui beijar o menino, gente, comecei a me tremer igual uma vaca. Gente, esse dia eu tava curtindo tanto, que eu queria, porque queria ficar mais um tempo lá. Mas eu não podia. Foi daí que surgiu a ideia que ia me dar um trauma pra sempre na minha vida. Se eu souber, a minha mãe é a mãe raiz. Aquela mãe que pega e te arregaça na porrada. Eu confesso que na minha infância eu sempre tive tudo o que eu queria, na hora que eu queria, quando eu queria, da forma que eu queria. Mas também, gente, eu apanhava, feito uma desgraçada. Eu tive muito medo da minha mãe, muito medo de desobedecer minha mãe, muito medo de fazer alguma coisa errada. Gente, eu tinha muito medo. Eu tinha medo até de tomar balinha em copo sem querer, minha mãe descobrir, achar que eu tô usando alguma coisa e me matar. Juro pra gente, a minha mãe era tão aterrorizante que eu não tinha medo do inferno, mas eu tinha medo daquela mulher. E minha mãe falava, tal hora em casa, tal hora eu ia estar em casa, tal hora eu ia estar deitada na minha cama quietinha. Eu sabia que se eu não chegasse no horário certo, o pau comia e no próximo final de semana eu nem pisava o pé pra fora do quarto. Naquele dia minha mãe falou assim que tal hora era pra mim estar em casa. Eu queria ficar mais tempo. Qual foi minha genialidade? Amiga, pede pra minha mãe se eu posso dormir na sua casa. Porque no dia que eu fui pra aquela festa, eu realmente falei pra minha mãe que de fato eu ia sair pra uma festa. E ela falou que tal horário era pra mim estar em casa. E não que eu ia dormir na casa da minha amiga ou algo do tipo. Então eu falei pra minha amiga, pede aí. Foi como eu disse pra vocês. A minha amiga, ela era integrante principal do CAPS. Ela não soube fazer as coisas direito. Não que seja culpa dela, mas foi culpa dela sim. Fomos aí, minha amiga, pro banheiro. Ela começou a ligar pra minha mãe e tentar convencer a minha mãe de eu deixar dormir na casa dela. Minha mãe falou bem gentilmente, não. Comecei a pensar no que eu ia fazer. Mesmo plano de sempre. Vou pra casa da minha amiga, vou tirar todas as roupas dela, tirar a maquiagem, guardar a peruca, colocar minha roupa de menino e ir pra casa. Coisa que eu sempre fazia. Eu comecei a ficar morrendo de ódio da minha mãe, porque o rolê tava muito bom. E eu queria muito ficar até tarde. E minha mãe não deixava por nada. Eu fiquei morrendo de ódio dela. Fiquei a mão na cabeça do banheiro. Eu falei, mano, que velha nojenta. Nada, minha amiga olhou pra minha cara e falou, a sua mãe deixou você dormir na minha casa.
Eu soltei fogo. Gente, eu não lembro de como a gente chegou nessa conclusão que minha mãe deixou. Porque minha mãe não deixou. Eu já tinha tomado meu primeiro copo de Ascov com energético. Então, naquela época, eu já estava subindo as paredes. Já não estava entendendo o que estava acontecendo ao meu redor. Então, eu confiei. Como que eu falei pra vocês que eu tinha tanto medo da minha mãe que eu não ousava mentir pra ela? Eu não menti onde eu tava. Eu falei no lugar que eu tava e eu falei certo. Ela sabia onde eu tava, mas não sabia como eu tava. Uma piranha amiga da minha amiga, que eu não gosto dela até hoje, deu a brilhante ideia. Gente, eu acho que foi arquitetado da menina me tirar pra fora da festa justamente pra minha mãe me catar. Juro pra vocês, a menina, gente, ela é uma bruxa. Essa noinha dessa menina teve uma brilhante ideia. Ela falou assim pra mim e pra minhas amigas: gente, vamos pra favela? E todas nós respondemos: vamos! Na hora que eu pisei o pé pra fora do balada, todos os planetas, as galáxias, os animais, os seres vivos, as estrelas, os cometas, os asteroides se uniram e se centralizaram pro meu grande futuro. Aí vocês me perguntam: Jair, mas você não resolveria tudo isso se assumindo pra sua mãe? Sim, se minha mãe fosse uma pessoa compreensível, coisa que ela não é. Quando eu era criança, eu gostava muito da música K.O., da Pablo Vittar. Eu mostrei pra minha mãe a Pablo Vittar e ela sabia da Pablo. Então ela olhou nos meus olhos e disse: se você ser igual o Pablo Vittar, você.